Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pois então, nós encerramos um ciclo de estudos, o ciclo de aulas de botânica, e iremos começar um novo ciclo de aulas de zoologia. Mas antes disso, nós vamos dar uma parada nos estudos e vamos dar uma conversada sobre algo bem importante. Para quem ainda não sabe, eu sou graduado em Ciências Biológicas e tenho mestrado em Ensino de Ciências. Pois é, eu gosto muito dessa parte do ensino e da aprendizagem. Nos últimos anos, o ensino e a aprendizagem ganhou muito com a contribuição da neurociência, sobretudo devido à tecnologia do uso de imagens. Uma tecnologia como, por exemplo, a tomografia computadorizada, que é capaz de mostrar o cérebro funcionando, ajuda muito a gente a entender em como ele aprende. Dessa forma, eu dei uma investigada em alguns estudos científicos e algumas coisas bem legais para ajudar vocês a melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Hoje eu vou liberar 5 dicas e terça-feira da semana que vem mais 5. Logo depois a gente já começa com os vídeos de zoologia. Então se liguem, aproveitem esse momento para aprender algumas técnicas para melhorar um pouquinho o funcionamento do cérebro de vocês, beleza? Se liga aí, a primeira dica vem agora. Dica número 1. Não deixa para depois uma dúvida que surge no momento. Por exemplo, tu tá lá caminhando na rua e de repente tu te questiona, puxa vida, mas como será que essa árvore de 20 metros faz para colocar água lá do chão até a parte mais alta do dossel? Isso é uma pergunta que pode surgir. E isso é uma pergunta que tem tudo a ver com conhecimentos diretos em botânica. Pois é, tu não precisa esperar por muito tempo até encontrar o teu professor de biologia na semana que vem para tirar essa dúvida. Tu pode daqui a pouco pegar o teu telefone, acionar o Google e colocar essa pergunta lá. Ou chegar em casa, buscar algum livro, alguma enciclopédia, procurar alguma biblioteca, ou até mesmo mandar uma mensagem para o teu professor fazendo essa pergunta para ele. Essa é só um exemplo de uma possível pergunta que pode surgir. A gente daqui a pouco pode se perguntar, nossa, mas por que aquela flor tem aquela determinada cor? Bah, mas por que aquela ave voa daquele jeito? Nossa, como surgiram os primeiros seres vivos? Nossa, mas e a evolução? Como funciona? São perguntas que vão surgindo no nosso dia a dia, pelo simples fato de a gente estar andando na rua às vezes e se deparar com um ser vivo, com um organismo, com um ambiente onde tem vida. Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Tenta tirar aquela dúvida, aquela pergunta que surge do nada o mais rápido possível. Por quê? Porque se às vezes tu deixar para depois, ela cai no esquecimento e tu nunca mais vai lembrar de tirar aquela dúvida, de tentar aprender aquilo. Se tu tentar buscar aquilo rápido enquanto a pergunta está fervilhando na tua cabeça, a eficiência do aprendizado vai ser muito melhor, beleza? Dica número 2, para melhorar um pouquinho o processo de aprendizagem nos estudos de vocês. A segunda dica, na sequência de 10 dicas que eu vou estar dando ao longo dessas semanas, ela tem tudo a ver com associar conceitos, teorias com realidade. Por exemplo, tu tá lá estudando como as plantas fazem suas trocas gasosas. E aí, tu lê no teu livro, ou no material que teu professor te passou, ou em algum site, que as plantas possuem estômatos nas suas folhas, os estômatos possuem células guardas que se abrem e se fecham, possibilitando as trocas gasosas. Vou dar uma dica para vocês. Procura uma folha, vai lá no mato, remexe na folhagem, pega uma folha na mão, dá uma analisada nela, olha a folha, sente a folha, cheira a folha, visualiza a folha na tua mão. Mesmo que tu não vá enxergar os estômatos dele, porque tu vai precisar ou de uma lupa ou então de um microscópio, tu vai estar tendo o objeto de estudo na tua mão. Isso aí vai construir uma rede, um caminho de neurônios que vai fazer uma associação muito mais significativa com aquela teoria, aquele conceito que tu está estudando e com o objeto real. Pode ser não somente uma folha, mas daqui a pouco um galho, um artrópode, um inseto, ou então tá lá estudando padrão de cor em genética, cata umas ervilhas, pega as ervilhas, vê se elas possuem alguma diferença entre si naquela latinha de ervilhas. Claro que as que estão lá já passaram por um processo de seleção artificial, que vão ter mais ou menos o mesmo padrão, mas tenta ter o objeto de estudo na tua mão.
tu vai ver que vai melhorar muito o teu processo de aprendizagem. Sei lá, tu vai estudar daqui a pouco sistema cardíaco, sistema circulatório, sistema respiratório do teu corpo, te movimenta, dá uma corridinha, pula, dança, sente o que acontece com o teu próprio coração, com a tua respiração durante esse processo. Tá estudando sistema tegumentar, a pele, dá uma olhada na tua pele, se tiver uma lupa, melhor ainda, coloca ali. Tu mesmo pode construir a tua aula prática. E esse processo é muito significativo na hora do teu aprendizado. Beleza? Então, eu vim aqui para dar a terceira dica para vocês, das dicas que eu tô dando aí durante essa semana para melhorar o processo de aprendizagem de vocês. A minha terceira dica é uma dica bem legal. Olha só, procura associar aquilo que vocês estão estudando, aquilo que vocês estão tentando aprender a algo prazeroso. Por exemplo, no momento que vocês estiverem estudando aquilo, tenta criar um ambiente legal, um ambiente agradável, tentem fazer alguma coisa que vocês curtam durante aquele momento. Se vocês, durante o momento de ensino de aprendizagem, no momento de aprendizagem de vocês estiverem se submetendo ao prazer, à alegria, à felicidade, vocês vão ter uma capacidade muito maior de depois lembrar daquilo que vocês estão estudando, porque vocês vão estar associando aquele momento específico que foi um momento bom, que foi um momento agradável para vocês. Então, por exemplo, tu vai estudar, tenta usar uma posição confortável, um lugar agradável, bem iluminado, um momento feliz. Tenta, de repente, um pouco antes, colocar alguma música que tu curta, come alguma coisa que tu gosta, pratica uma atividade física para liberar uma endorfina e tu tá com os teus níveis de felicidade lá em cima. Essa é uma dica bem legal, é uma dica um pouco subjetiva, mas é uma dica importante. Tu viver o momento do estudo e associar esse momento posteriormente a também o momento que tu estava vivendo feliz ali naquela hora que tu estava estudando, vai te facilitar lembrar depois do que tu estava estudando, beleza? De repente tenta convidar alguns amigos que tu gosta, estudem junto, trocando uma ideia, conversando, faz daquele momento de estudo uma resenha, um bate-papo com os teus amigos. Isso aí é uma dica bem importante, tá bom? Tornar o momento do estudo um momento agradável e feliz. A quarta dica para melhorar esse processo de aprendizagem de vocês aí. Galera, se liga no seguinte, uma dica preciosa é quando vocês estiverem, por exemplo, estudando lá uma teoria de algum pensador importante, de algum grande cientista, tá lá estudando a teoria darwinista, tá lá estudando as teorias de Mendel, tá, enfim, estudando qualquer tipo de teoria, tenta entender como o teórico pensou. Tenta entender, por exemplo, como é que o Darwin fez para ter as conclusões que ele teve. Tenta estudar a história do cara, tenta estudar a construção do conceito. Essa é uma dica muito preciosa que eu dou para vocês. Entende a construção do conceito, a construção da teoria. Isso se chama epistemologia, é entender como aconteceu a construção do pensamento daquele cara, como era o momento que ele vivia, como era o lugar que ele vivia, o que ele precisou fazer para entender aquilo, aonde ele foi. Por exemplo, Darwin deu uma volta ao mundo dentro de um navio. Como é que foi essa volta ao mundo? Tenta pegar livros sobre a história daquilo e entender. Se tu conseguir entender o processo de construção que o teórico fez para ter aquela sacada, para desenvolver aquele conceito, aquela teoria, tu vai conseguir entender a teoria de uma forma muito mais fácil, não vai precisar ficar decorando um monte de coisa. Sem dizer que se torna prazeroso, é legal, porque tu vai entender como é que aquele cara fez para chegar naquilo lá. Beleza? Essa foi então a minha quarta dica para vocês. Se liga que daqui a pouco vem mais. Tchau, tchau! Quinta dica, na sequência de 10 dicas que eu estou dando ao longo dessas semanas para melhorar o processo de aprendizagem de vocês. A nossa quinta dica tem um pouco a ver com os nossos receptores sensoriais. Pois é, a dica se trata em você revisitar um determinado conteúdo, um determinado assunto, algo que você está estudando, de várias formas possíveis. Por exemplo, tu vai estudar um determinado assunto, sei lá, genética, ecologia. Tenta ler aquele material que tu está estudando, depois tu vai tentar escutar, sei lá, um podcast ou a tua própria voz gravada daquele mesmo material que tu estava estudando, depois tu vai tentar assistir alguns vídeos que tem a ver com aquele material que tu estava estudando, com aquele conteúdo, depois tu vai tentar escrever aquele conteúdo, aquele material que tu estava estudando, e assim
tu vai construindo uma diversidade de receptores, uma diversidade de sensações em cima daquele conteúdo. Tu vai ouvir, tu vai ver, tu vai escrever, tu vai ter o tato, tu vai ver em forma de vídeo, com imagens, tu vai ter uma diversidade na forma como tu vai interpretar tudo aquilo. Essa então é a nossa quinta dica. Se liga que logo logo vem a sexta.